E no versículo 2 ele começa a falar de algumas situações que evidenciam entre os próprios cristãos coisas que estavam com certeza trazendo problemas imensos para a comunidade. A comunidade estava se dividindo e se subdividindo com ideias de diversas espécies. E ele começa dizendo aqui: um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. Ou seja, então já havia naquele tempo uma diferença de pessoas que consideravam determinados alimentos puros, impuros, porque isso também veio da questão judaica, né, dos alimentos impuros. E aí a comunidade judaica, que era muito, ou se apropriava muito dessas ideias, né, eles começavam a julgar os demais e, é claro, que influenciavam os gentios no sentido de querer que fossem como eles, que pensassem como eles. Porém, os gentios, na verdade, já foram libertos da lei, ou seja, não era necessário que eles estivessem cumprindo aqueles mandamentos da lei que era próprio para os judeus. E por isso havia essa condição de haver esses dois tipos de pensamentos, né? Para um, tudo era liberado para ser alimento, já para outro, havia restrições. É claro que ele não está tratando aqui de questões de pessoas, por exemplo, enfermas. Tem pessoas que não podem comer determinados tipos de alimentos, né? Tem pessoas que não devem comer carne por causa da sua saúde, tem pessoas que não podem beber bebidas alcoólicas por causa da sua saúde, até mesmo da sua saúde mental, né? Muitas pessoas não devem comer, outros não podem comer legumes, alguns tipos de frutas, né? E por aí vai. Cada um tem a sua particularidade. Porém, ele não está falando aqui dessa forma, mas uma pessoa sadia, uma pessoa que pode comer de tudo, nada é impuro. É isso que ele tenta explicar aqui mais adiante, né? Então, existe aquele que pensa que a comida deve ter restrições na dieta alimentar e outros que pensam que podem comer de tudo, que não é pecado, que não é nenhuma transgressão diante de Deus. E isso ele estava falando para uma igreja onde havia tanto judeus como gentios, mas os judeus sempre querendo influenciar os gentios a se comportar da forma judaica. Porém, os gentios, por fim, eles, ao final de tudo, acabaram se separando da, das tradições judaicas, porque era como que um fardo pesado eles terem que cumprir toda a lei. E aí ficava aquela questão: Jesus veio para libertar, para livrar o ser humano do pecado. E agora, por que então voltar às normas antigas do antigo pacto, já que Jesus ele firmou um novo pacto na sua vida, no seu sangue, no seu sacrifício, no sacrifício que foi ele mesmo que se ofereceu por nós na cruz. Então, este novo pacto abre um novo aspecto na fé, o aspecto da fé em Cristo, que não importa qual seja a nacionalidade, qual seja o tipo de pessoa, qual seja a ascensão social dessa pessoa, se é de nível pobre, se é de nível médio, se é de nível rico, se é um aristocrata, se é alguém muito famoso ou se não é ninguém, se é um mendigo ou se é alguém
muito preparado, se é um doutor ou se é uma pessoa inculta ou que não tem cultura nenhuma, para Jesus agora, para a igreja, deveria essas pessoas serem vistas como pessoas dignas do Evangelho, ou seja, pessoas dignas de receber o amor de Deus, de receber o amor de Jesus Cristo, de receber a Jesus que se entregou por eles. E eles não deveriam ter, então, ou ser levados a práticas que eram próprias daqueles que deveriam estar realmente mais aptos a isso, que eram os judeus, porque eles tinham uma aliança com Deus. Aqui, na verdade, no princípio da igreja, havia uma questão muito interessante, porque a igreja vivia sobre dois aspectos. Uma do aspecto legal, que era da lei, porque a lei ainda não havia sido, digamos assim, abolida, o templo ainda não havia sido derrubado, e sobre o aspecto da graça. Então eles viviam sobre esses dois polos, esses dois paradoxos, digamos assim, que eram muito contradizentes muitas vezes. E por isso foi decidido pelos apóstolos que a, a igreja gentílica, ou a igreja dos gentios ou dos estrangeiros, qualquer estrangeiro que fosse, principalmente os romanos, que eram estrangeiros, os gregos, etc., né? Que eles tivessem uma vida, sim, honesta, tivessem uma vida de pureza, tivessem uma vida de muito respeito diante das sociedades onde eles viviam, porém, eles não eram obrigados a seguir os ditames da lei. Isso é muito importante para que nós entendamos, principalmente este capítulo,